Fala pessoal, hoje a gente vai fazer a continuação do vídeo de tornozelo, né? Nós falamos sobre perna e panturrilha. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a execução do movimento, né? E a amplitude do exercício, do movimento, né? A flexão plantar e a flexão dorsal, para que a musculatura ela seja melhor trabalhada, né? Não só na panturrilha, mas em todas as partes do corpo. A amplitude, a gente tem que sempre tentar usar a máxima amplitude na articulação, mas a gente vai ver que vão ter algumas articulações específicas que a gente vai ter que ter uma diferença da amplitude do movimento. Mas para o tornozelo a gente sempre utiliza a maior amplitude que a gente puder. Vocês vão ver a imagem que a amplitude a gente tem que ir, né, com o calcanhar até lá embaixo, né, e temos que fazer a flexão plantar completa do tornozelo, como na imagem que vocês vão ver aí. Então, no mesmo fato, a gente tem que também ter o máximo de amplitude na flexão dorsal, para ser trabalhado o anterotibial também de forma completa, né, e para que haja a hipertrofia, a boa hipertrofia, né, a máxima, entre aspas, hipertrofia da musculatura. Tá? Lembrando que a hipertrofia, para quem não sabe, é o aumento, né, desse volume muscular através do rompimento da fibra. Tá? Mas mais à frente eu vou tentar explicar mais sobre hipertrofia para vocês entenderem o que é. Então, ainda sobre a execução, né, desse movimento, através de um treino específico que eu tentei desenvolver até para mim mesmo, para poder desenvolver um pouco mais da minha panturrilha, do meu solear e do meu gastrocnêmio, como é a minha execução, né? Eu utilizo um treino de 10 repetições, né? 3 de 10 repetições, 3 séries de 10 repetições, e no final, né, da última execução, da 10ª execução, eu faço mais 10 movimentos bem rápidos, tá? 10 execuções bem rápidas. Isso significa o quê? Eu já estou com a minha musculatura fadigada, já estou com a minha musculatura estressada, né, as minhas fibras rompidas, então eu utilizo mais 10 repetições rápidas para eu poder provocar um maior rompimento dessas fibras, para que eu tenha assim também uma maior hipertrofia muscular, que é o que eu quero, que é o meu objetivo. Eu tenho uma teoria, né, que ela não é comprovada cientificamente, e espero um dia ser, né, que é a teoria da gravidade. A teoria da gravidade na musculação para mim seria o seguinte: quando eu estou treinando sentado, né, eu tenho o trabalho do meu solear, como eu tinha dito no outro vídeo. Quando eu treino de pé, eu tenho o trabalho mais intenso do meu gastrocnêmio, mas os dois estão sendo trabalhados, tanto sentado quanto de pé, né? As duas musculaturas estão sendo trabalhadas. Só que se eu estiver de pé, através da minha teoria da gravidade, seria o quê? A parte inferior do meu gastrocnêmio, a parte mais inferior da minha musculatura, ela vai estar sendo mais trabalhada do que a parte superior. Então seria o finalzinho do gastrocnêmio. Qual o final do gastrocnêmio? Mais próximo do tornozelo, tá certo? Seria essa porção que eu iria estar trabalhando mais. Então como eu faço para trabalhar um pouco mais o meu gastrocnêmio na parte superior do meu gastrocnêmio, bem próximo do meu joelho, né? Eu teria que estar de cabeça para baixo. Como eu estaria trabalhando meu gastrocnêmio de cabeça para baixo? Num leg vertical, por exemplo, né? Que é nesse aparelho aí, nessa imagem que vocês podem ver aí. Então, nessa imagem, eu também estou trabalhando meu gastrocnêmio, né? E estou trabalhando, né, de uma forma bem intensa. Por quê? Porque eu estou tendo, né, uma extensão dessa minha musculatura, né? Meu joelho está bem estendido, meu quadril também está flexionado. Então eu estou tendo uma extensão bem grande dos músculos posteriores do meu membro inferior como um todo. E assim eu estou trabalhando um pouco mais intenso, né, a minha musculatura da panturrilha. Só que esse exercício, né, ele é bem parecido com aquele exercício que o Arnold fazia, né, panturrilha com a pessoa em cima de você, ou com uma carga, né, no seu quadril, nas suas costas, que é essa figura que vocês vão ver aí.
Então, apesar da gente estar trabalhando o gastrocnêmio, né, e o solear também, de uma forma um pouco mais intensa, uma pergunta também que eu deixo é: será que vale a pena esse exercício? Por quê? Porque se eu estou tendo uma extensão da minha musculatura, ao mesmo tempo eu estou perdendo um pouco de força dela, né, um pouco ou até muita força. Então, eu não conseguiria colocar uma carga, né, considerável para trabalhar essa musculatura aí. Então, será que realmente vale a pena, né, esse estresse muscular que eu estou dando para ganhar hipertrofia? E será que eu vou estar utilizando uma boa carga para poder estar trabalhando essa musculatura? Essa é a pergunta também que eu deixo para vocês. Mas é uma variação, é um exercício ótimo também para se trabalhar do gastrocnêmio também, como foco, né? Então, e logicamente, eu acredito que todos façam também, por saber que o Arnold fazia esse exercício, e é um exercício muito bom para a panturrilha, para o gastrocnêmio. Bom, em relação ao exercício, né, que eu disse, né, no primeiro vídeo sobre a panturrilha sentada, que o gastrocnêmio ele está um pouco relaxado, é simplesmente pelo fato que ele é inserido, né, o gastrocnêmio é inserido no fêmur, diferente do solear que ele para na própria perna, né, ele não vai para a coxa. Então, se o gastrocnêmio ele vai até a coxa, né, a musculatura se insere na coxa, no fêmur. Então, quando a gente flexiona o joelho, a gente tem, no caso, uma descontração, né? Um relaxamento da musculatura posterior do meu joelho, no caso, posterior da minha perna, que seria o gastrocnêmio. Bom, e por último, né, como eu disse que eu acho que também o mais importante, quando a gente sabe como o nosso músculo funciona, como o nosso corpo funciona, a gente tem que buscar a tal simetria, né, que todo mundo procura. Então, é simples. Se eu tenho, né, uma perna um pouco mais fina na parte inferior e um pouco mais grossa na parte superior, um pouco mais volumosa na parte superior e um pouco menos volumosa na parte inferior, o que significa isso? Eu tenho que treinar um pouco mais a minha parte inferior. No caso, treinar mais o meu solear. Se é o inverso, pô, será que tem inverso? Alguém com uma parte inferior um pouco mais volumosa que a minha parte superior? Existe, né? Eu já conheci. Ou a gente tem uma uniformidade, uma perna uniforme, roliça, completa. Não tem um desenho muscular. Se não tem um desenho muscular aparente, mas a gente já tem, né, um volume considerável na parte inferior, o trabalho vai ser até um pouco menor. A gente tem que, no caso, focar um pouco mais na parte superior, que é o gastrocnêmio. Então é simples. Quando a gente tenta buscar simetria, a pessoa ela tem que se autoconhecer e conhecer também como é um corpo simétrico, como é um corpo bonito. Se ela não sabe como é um corpo simétrico, ela pode buscar na internet algumas fotos, alguns vídeos de fisiculturistas, algumas imagens de corpo humano para saber como seria um corpo simétrico. Mas eu acredito que todo mundo, né, tem essa visão, consegue reconhecer quando algo está um pouco disforme. Então seria o quê? Se eu tenho um volume menor no local, eu vou focar nesse local. Então, se eu tenho um volume menor na parte inferior da minha perna, eu vou focar nos meus exercícios sentados. Por quê? Porque tentam, né, trabalhar um pouco mais, exercícios sentados, o solear. Se eu tenho um volume uniforme, roliço, né, uniformemente, eu vou tentar o que? Destacar um pouco mais esse gastrocnêmio, fazendo exercícios já com o joelho estendido, né? 45 graus, como vocês viram no outro vídeo, de pé, unilateral, no leg vertical, como eu mostrei hoje, ou no leg horizontal também. No Hack Machine dá para se fazer, né, a panturrilha, a flexão plantar para se trabalhar mais o gastrocnêmio. Então é simples, para que vocês possam ver justamente a simetria no corpo de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Era o que eu tinha para falar para vocês. No final eu vou estar mostrando aí algumas imagens para vocês verem como seria, né, uma panturrilha um pouco mais simétrica, um pouco menos simétrica, tá? Para vocês poderem trabalhar essas porções, para vocês poderem ver como é. E lembre-se, treine com cérebro.